Gente, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que eu vou falar de um filme só. É um filme que me arrebatou. Um filme que, assim, eu achei sensacional, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Bem, eu vou falar sobre o filme e eu vou inevitavelmente dar um spoiler ou outro. Então, eu sou uma pessoa que odeia o spoiler, eu fico com muita raiva quando eu vejo spoiler sobre um filme, sobre uma série. Eu realmente tenho problemas com isso, eu odeio quando eu recebo spoiler sobre alguma coisa. Então assim, se você não viu Arrival, A Chegada, para de assistir esse vídeo agora. De verdade, eu não vou ligar, não tem problema, não precisa assistir o vídeo. Eu prefiro que você não assista, vá ver o filme, depois se você quiser você volta aqui. Para de assistir o vídeo agora. Olha só, mais um tantinho de tempo para você parar de me escutar agora, dar pause, entendeu? Eu vou até congelar agora a tela. Volta quando você vê o filme. Esse filme é um dos melhores filmes sobre essa temática que eu vou falar. Enfim, A Chegada ou Arrival. Aliás, tem que fazer um parênteses para essa tradução que de fato foi ótima, né? Porque as pessoas que traduzem, às vezes elas conseguem assim estragar de uma forma, né, que às vezes é um título tranquilo e eles botam umas coisas que não tem o menor sentido, traduzem pra uma parada nada a ver, então parabéns pra quem traduziu. Eu não sabia que o diretor de Arrival é o Denis Villeneuve. Lagartos. Ou alguma coisa assim, eu não sei se estou falando o nome dele certo. Esse moço ele já fez outros filmes muito bons, que é Sicários e Incêndios. Eu não sei se tem outros filmes, eu sei que eu conheço esses dois. Incêndios é muito legal, Sicários também. E aí, fazendo uma breve sinopse do filme, caso você não tenha visto ele e não tenha ligado para os meus avisos de atenção para não assistir esse vídeo, caso você não tenha visto o filme. A sinopse do filme é que várias naves, elas aparecem na Terra em vários pontos distintos. E aí a humanidade fica meio assim, porque as naves aparecem, pousam e ficam ali paradas, pousadas, sem fazer nada. E a humanidade não sabe como lidar com isso. E aí chama uma equipe de elite para ver o que vai fazer, para tentar entender o que eles estão querendo. E o gatilho do filme é esse. É um daqueles filmes que o tema é a desculpa para retratar um assunto muito mais interessante. Tirando a parte técnica que faz o filme ser elevado para um nível de qualidade primoroso, além da trilha sonora que ela é de um cuidado assim excepcional, o filme já começa com uma trilha sonora maravilhosa, que é uma música que ela mexe com você. É uma música que ela já foi usada inclusive em outros filmes. Eu até quando comecei a escutar, eu não posso falar o nome da música porque eu não lembro, e eu não posso nem botar ela aqui também. Até porque eu não lembro, né, como é que eu vou botar ela aqui, mas por questões de direitos autorais e tal. E quando eu escutei a música, eu falei assim, nossa, que música clichê, será que vale a pena usar essa música aí? Ela já é um pouco batida, ela tem o seu propósito alcançado, porque você consegue se aproximar da personagem principal, que é feita pela Amy Adams. O filme começa com essa música e acaba com essa música também. O filme inteiro tem uma delicadeza, um cuidado que é... O roteiro do filme resolveu de uma forma genial essa brincadeira do tempo. Todos os filmes que mexem com relatividade do tempo, com passado, futuro, com voltar no tempo, com ir para o futuro, todos os filmes que brincam com o tempo nesse sentido, eles normalmente se enrolam. Um filme super recente que eu gosto muito, inclusive, mas que peca grandiosamente com esse problema é Interestelar. Porque sempre quando se tem essa pegadinha de voltar no tempo para resolver uma coisa do futuro, no passado, os filmes nunca conseguem explicar esse nó que acontece na nossa cabeça, que é a pessoa voltou no tempo para resolver uma coisa que aconteceu no presente dela. Só que para isso acontecer, isso tem que ter acontecido uma primeira... Só que para ela voltar no tempo e conseguir ter resolvido... E aí a pessoa que está no presente, ela consegue resolver isso porque ela do futuro, ou alguém do futuro, voltou no passado para resolver esse problema. Só que isso é uma segunda vez que está acontecendo esse problema. Só que como é que isso foi resolvido na primeira vez? E aí se criam várias teorias sobre relatividade do tempo, sobre o tempo que acontece no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, e não como se fosse uma coisa linear. Só que os filmes, eles têm muita dificuldade de explicar isso, porque isso é uma coisa muito difícil e complexa pra gente entender mesmo. E aí, genialmente, magicamente, lindamente, A Chegada resolve isso de uma forma que é o gancho pra segunda coisa que eu mais amei no filme. Como é que eles resolvem isso? O roteiro explica que, na realidade, os ETs, né, os aliens ali, eles estão ali para dar um presente para a humanidade, que é um presente que ao mesmo tempo é uma arma, que é conseguir entender o tempo de uma forma não linear, que as coisas acontecem no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E eles vão aprender isso através de uma língua nova, que é a própria língua dos ETs. E aí o genial do roteiro é que isso encaixa nessa pegadinha de futuro, presente e passado ao mesmo tempo, e de não ter uma primeira vez que isso aconteceu,
de uma forma mágica, de uma forma linda. É como se fosse uma licença poética esse lance da linguagem. Isso funciona de uma forma sensacional que me faz acreditar que de fato é possível o que eles falam. As palavras que a gente seleciona, que a gente escolhe para criar os nossos pensamentos, elas definem a nossa vida, como a gente entende e compreende a nossa cognição no mundo. E a gente tem exemplos factíveis disso. Quando você aprende uma língua nova, seja inglês ou francês, por exemplo, você de fato passa a pensar meio que diferente. Porque a colocação dos verbos, a colocação das frases, de pronome, ela é diferente, porque é uma outra língua. E o fato de você botar as coisas primeiro ou depois faz você compreender as coisas e pensar diferente. Então, por exemplo, quando ela fala com o General Chang, lá no futuro, numa convenção, e ele fala, olha, eu não sei porque eu estou dizendo essas coisas para você, mas eu sinto, eu acho que eu tenho que dizer exatamente isso. E aí ele vai dar todas as instruções necessárias para o conflito do passado, que é o presente nosso, não acontecer. Fala assim, isso é forçado. Não, não é forçado, porque a humanidade está começando a entender que as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. E aí o que poderia ser um furo no roteiro de outro filme, que é o que também é chamado de Deus Ex Machina, tipo o super-herói aparecer no último minuto e salvar a pessoa, vira uma licença poética. Isso é sensacional. Isso é sensacional, porque a humanidade entendeu que presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo, e aí o cara percebe que ele tem que dar aquela mensagem. E aí um Deus Ex Machina, que em outro filme seria uma coisa tosca, nesse filme fica bonito, fica belo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E eu compactuo muito com essa ideia de que as construções do que a gente pensa e as palavras que a gente escolhe, elas vão definir muitas coisas da nossa vida. Inclusive a nossa forma de pensar, inclusive a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com as coisas, porque as palavras elas têm sentido e elas constroem muitas coisas na nossa cabeça, né? Eu estou escolhendo palavras para falar com vocês. E essas palavras, elas vão ter efeitos. Se eu falar de uma forma muito mais coloquial, de uma forma muito mais informal, qualquer forma que seja, eu vou passar uma mensagem, vou comunicar com vocês alguma coisa. E aí o lúdico do filme é que isso de uma forma muito mais densa, muito mais profunda, mexe na sua vida de uma forma muito mais densa, muito mais profunda. Vai de fato mudar a sua concepção, a sua cognição com o mundo, de tal forma que você não vai mais estar preso na ideia de tempo que a gente tem, né? O tempo linear, que a gente está muito preso a essa ideia de que as coisas nascem, a gente passa um tempo com essas coisas e elas morrem, e aí acabou. E se de repente não é assim?